Fala moçada, tudo bem? Galera online, fiz a chamada para vocês, 8 horas, estamos aí para cumprir o nosso cronograma, vamos resolver aí umas 6 questões, comentar. Em casa, pessoal, se cuidem, né? O negócio daqui para frente vai ficar mais sério. Não tenham essa ilusão de que as coisas estão ficando melhores, porque não estão. As pessoas já estão saindo mais de casa, toma cuidado, a OMS, o ministro já alertou para a gente. Então, aproveitem esse tempo, estudem, revisem, porque mais do que nunca, né, o nosso próximo concurso aí vai estar mais concorrido, a galera está tendo mais tempo para estudar. O concurso já está difícil para todas as áreas, para todos os cargos, já está ficando muito acerrado. Então, assim, utilizem esse tempo da melhor forma possível, beleza? Eu sempre estarei aqui disposto a ajudar vocês. O Proevidência também está disposto a ajudar vocês. Vocês podem mandar perguntas, né? Estou aqui para respondê-las e tudo mais. E também fazer um pouco da divulgação minha, se vocês ainda não conhecem o meu trabalho, meu nome é Douglas Andrade. Vocês podem me seguir também no próprio Instagram, prof.douglas_Andrade. No final do E tem um 3, mas como tem muito Douglas Andrade no mundo, eu tive que escrever dessa forma, tá? Beleza? Então vamos começar aí a nossa aula aí. Como é que nós estamos aí, Jennifer, de pessoas? Estamos aí com vários alunos já online. Deixa eu ver aqui, tem alguém fazendo um pedido. Tem gente fazendo pedido? É. Meu Deus do céu. Calma, eu nem comecei ainda. Ah, sim, seus comentários. Você tá tampando um pouquinho o quadro. Beleza. É. A gente acerta. Vamos lá. Tranquilo? Tá certinho? Vamos para a primeira Então vamos lá, pessoal. Ó, o meu sistema de trabalho aqui, foram questões selecionadas, tá, de carreiras policiais, então a gente está focado aqui no momento para carreiras policiais. Mas não é uma carreira específica, não é só para PM, né? Você pode pegar aí policial civil, guarda civil, são questões bem abrangentes, tá? Tentei pegar 3 questões, primeiro de legislação extravagante propriamente dita, mas gente, não tem como estudar legislação extravagante sem você estudar direito constitucional. A base praticamente da legislação está na Constituição, está na nossa norma fundamental. Então, às vezes, eu vou precisar recorrer a esse tipo de conceito. Tudo bem? Então não se assustem, vai ter questões que vão parecer, mas isso não é legislação extravagante, eu sei, mas dentro do contexto é importante a gente saber. Tranquilo? Então, bom, aqui está projetada a nossa primeira questão aqui, é uma questão do ano de 2019, né? Porque as nossas aulas são muito defasadas, então é uma questão bem antiga. Nós temos aí uma questão de 2019 da PM, ok? Vamos lá. Sobre o crime de descumprir decisão judicial, crime de descumprimento de decisão judicial. A que se refere às medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340. Essa Lei 11.340, né, a nossa famosa Lei Maria da Penha, marca a alternativa correta. Então a gente está procurando uma alternativa correta. Antes disso, vale a pena alguns comentários, tá? Em 2017, melhor dizendo, quando eu dava aula sobre a Lei Maria da Penha, eu virava para os meus alunos e falava assim, gente, a Lei Maria da Penha é uma lei processual, tudo bem? A gente ouve, né, às vezes a gente ouve na mídia e confunde ela com uma lei penal, ela é propriamente uma lei processual, tudo bem? Claro que processual penal vai influir no processo penal, vão ter medidas específicas, como tratar em determinados casos, mas ela é em essência uma lei processual. Em 2018, foi inserido no rol da Lei Maria da Penha um crime propriamente dito. E esse crime é o crime de descumprimento de decisão judicial, é um crime que visa o descumprimento de decisão judicial para medidas protetivas. Então, agora, hoje, 2020, e a banca da PM em 2019 já cobrou uma alteração que foi feita em 2018. Então, dentro do nosso contexto de concurso público, presta atenção nisso. O que eu estou falando? Se a banca da PM, que não é trouxa, pegou uma alteração de 2018, já cobrou uma prova de 2019, hoje, atualmente, nós estamos vivendo uma certa reforma muito grande no nosso sistema penal.
pacote anticrime. Então fica atento a essas coisas, porque a prova da PM tem esse perfil de cobrar coisas mais recentes. Na verdade, não é só a prova da PM, não. As bancas, né, grandes, FUNARC, que a gente está mais acostumado aqui em Minas, né? Instituto AOCP, essas bancas aí, elas são bem antenadas. Então toma cuidado que nós estamos vivendo um momento de muita mudança dentro do cenário policial, dentro dos concursos. Fique esperto com isso. Bom, hoje a gente pode falar que existe crime dentro da Lei Maria da Penha, tudo bem? Hoje isso está correto. É claro que antes já houve mudança no Código Penal, a lei mudou alguma coisa no Código Penal, mas ela não tinha um crime propriamente dito. Hoje ela tem um crime, que é exatamente esse que a banca está te cobrando aqui, de descumprimento de decisão judicial de medida protetiva de urgência. Então vamos ver o que está certo aqui. A configuração do crime não depende, né? Está escrito não depende aqui, o professor independe. Eu sei, mas é você fazendo a prova pensando assim. A configuração do crime não depende da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Bom, matou, questão fácil. Até então, nós vamos analisar algumas coisas aqui, mas a resposta é a letra A. Pensa, a Lei Maria da Penha, em essência, é um conjunto protetivo. Você está protegendo a mulher, né, em determinadas características, em determinadas situações específicas. A Lei Maria da Penha não é aplicada para a mulher em qualquer caso, tudo bem? Mas em casos específicos que se amoldam lá, o que você tem que pensar? Que um juiz ele pode estabelecer medidas protetivas. E essas medidas independem da competência dele. Toda medida que visa proteger a mulher e que for descumprida dentro do contexto do crime, pode ser aplicado sim, tudo bem? Então essa daqui está correta. A configuração do crime não depende da competência civil ou criminal do juiz. O juiz decretou, pode ser, o crime pode ser consumado, né? Que deferiu as medidas. O que está escrito aqui em termos bem simples? Qualquer autoridade, nesse caso a judiciária, poderia estabelecer medidas protetivas. Ele não precisa ser um juiz criminal, ou não precisa necessariamente ser um juiz civil. O pessoal está falando que está claro? Beleza? Então, olha só, vamos continuar aqui, né? Para a gente dar uma analisada aqui nas alternativas. Na hipótese de prisão em flagrante, então nós temos o caso de prisão em flagrante. A autoridade policial poderá conceder fiança. Toma cuidado com isso, que isso é caso clássico, tá? Isso aqui é uma afirmação clássica. Essa afirmação ela está errada, mas vale a pena a gente tomar uma coisinha aqui que é importante. Olha só, em regra, a autoridade policial, o delegado de polícia, DP, delegado de polícia, ele pode estabelecer fiança para crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos. Então preste atenção aqui para você não boiar. O delegado de polícia, ele pode estabelecer em regra fiança para os crimes cuja pena não ultrapasse 4 anos. Gravou isso? Isso é a regra. Na Lei Maria da Penha, neste crime aqui, nós temos previsão expressa de que somente a autoridade judicial poderá estabelecer fiança. Gravou isso aqui? É uma exceção no nosso ordenamento jurídico. E a banca, sabendo que é uma exceção, enfiou aqui a letra B. Por quê? Porque às vezes você erra por estudar demais. Na hipótese de prisão em flagrante, a autoridade policial poderá conceder fiança. E você fala, eu decorei até a pena do crime, pena máxima 2 anos. Só que aqui, né, então teoricamente o delegado de polícia pode arbitrar fiança. Não para esse crime, por previsão expressa na lei. Toma cuidado, talvez a alternativa B dessa questão seja mais interessante para a gente comentar, né? Dando continuidade, a configuração do crime requer que as medidas tenham sido deferidas por um juiz de competência criminal. Já é errado exatamente porque eu te expliquei na A, né?
Perfeito? Já está errada, porque ela não necessita que seja um juiz criminal. Perfeito? A medida protetiva pode ser aplicada a qualquer autoridade judicial, porque ela visa proteger. Tá joia? Letra D. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, não será arbitrado fiança. Então aqui você tem que tomar um certo cuidado. Primeiro, o crime de descumprimento, ele aceita fiança? Aceita sim. A autoridade policial, o delegado de polícia pode arbitrar essa fiança? Não. Presta atenção. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, é um crime de menor potencial ofensivo? Na verdade ele é, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, tá? Então ele é uma IMPO. Onde eu vou procurar essa informação? Lá no GCRIM, na Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis. Perfeito? Nessa lei a gente vai ver explicado o que é uma infração de menor potencial ofensivo, que a gente chama de IMPO. Mas não é por isso que não será arbitrada a fiança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, que ele misturou conceitos que não tem nada a ver. Então, recapitulando, é uma IMPO? Sim. Pode ser arbitrada a fiança? Em regra, sim. Mas é qualquer um que pode? Resposta é não. Quem que pode? A autoridade judiciária e não a autoridade policial. Ah, então sempre a autoridade policial é a única que pode arbitrar a fiança? Também não, porque para crimes com até 4 anos, em regra, o delegado de polícia pode arbitrar. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa primeira questão, né? Uma revisão aí legal de um monte de coisa bacana, questão antiga, né, de 2019. Então vocês estão vendo, cara, que hoje em dia a tendência não é só ler a lei puramente. Você tem que ler a lei? Tem sim. Se você ler essa lei, você sabia que a ata estava certa? Tá, porque é escrita cópia. Mas repara o tanto de coisa que a banca pensou para fazer essa questão. Então você tem que tomar certo cuidado com isso. PM hoje é um dos cargos mais disputados que a gente tem aí na área policial, tá? E a guarda municipal está indo logo atrás, o trem está ficando complicado. Só está passando quem estuda mesmo. Esse negócio de já passei sem estudar não está existindo mais não, pessoal. Toma cuidado, você é hora outra. Bom, passa para a próxima questão, por favor. Perdão a garganta aí, pessoal, mas faz parte. A garganta ainda não está legal. Então vamos lá. Outra questão aí, questão que caiu em 2017. Você vê que eu minto pouco, né? Quando eu dei essa aula para essa prova, o que eu falei? Gente, Lei Maria da Penha não tem crime, agora hoje já tem crime, então você tem que tomar cuidado que as coisas mudam. Então, ó, uma prova de 2017, vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cara, questão certa de prova de área policial, hein? O ECA cai demais, cai mais do que a Maria da Penha. A Maria da Penha cai muito, o ECA cai demais, perfeito? Mas você tem que estudar as duas. Bom, então toma cuidado. Marque a alternativa correta. Então a gente tem que procurar o que está certo. Nenhuma criança, perfeito, será privada de sua liberdade, senão em flagrante ato infracional ou por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Aqui a banca te fez uma puta sacanagem, porque você vê a letra A, você acha que está tudo certo. Só que o que ela fez? Ela trocou a palavra adolescente por criança. Gente, nós não temos pena de forma alguma, né? Falando pena no contexto mais geral, mas nós não temos pena de forma nenhuma privativa de liberdade para criança não, perfeito? Existe a medida socioeducativa que só pode ser aplicada a adolescente, perfeito? Grava aí, eu sei que você está estudando, eu sei que você está com um caderno na mão aí, então presta atenção e anota isso aqui que eu estou te falando. Criança só está sujeita às medidas protetivas. Adolescente, medida protetiva e medida socioeducativa. Você anotou aí, o vídeo vai ficar disponível também, qualquer dúvida você reassiste aí, vai assistindo, até a gente até você anotar isso no seu caderno. Presta atenção nisso.
Tudo bem? Então aqui a banca colocou de sacanagem a palavra criança. Então aqui é: nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante ato infracional. Importante lembrar que adolescente ou criança não comete crime. Tudo bem? Ele é um inimputável. Perfeito? Ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Perfeito? Letra B. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Acabou? Acabou já para a letra C. Então, resposta, letra B, correta, né? Previsão expressa dentro do ECA. O ECA, ele pode ser aplicado, questão clássica, né? O ECA pode ser aplicado a maiores de 18 anos em casos excepcionais. A resposta é sim. Como se fosse uma coisa do tipo, uma questão tipo CESP, que gosta muito de certo ou errado, o ECA só pode ser aplicado a pessoas menores de 18 anos. Errado. Pode ser aplicado a maiores, excepcionalmente até os de 21. É só porque você pensa assim, a medida de internação máxima, o tempo de internação máximo é de 3 anos. Então, se a pessoa é adolescente até 18, quando a partir dos 18 ela atinge a maioridade penal, se eu pensar 18, 19, 20, 21, 3 anos com a pena máxima de internação, eu estou falando pena, mas na verdade seria uma medida socioeducativa, mas enfim. 3 anos até 21, cara, é por isso que o ECA é aplicado até 21. Questão clássica, você mescla isso com seu conhecimento de direito penal, teoria da atividade, perfeito? Lembra? O tempo do crime, perfeito? Teoria da atividade. A ação ou omissão no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Tranquilo? Então grava isso aí, importante, gravar as bancas, elas brincam com isso aí, mas sim, o ECA pode se aplicar a maiores de 18 anos, até no máximo 21. Letra C. A internação não constitui medida privativa de liberdade. Falso. A internação, ela é uma medida privativa de liberdade, sim. Não é mera excepcionalidade. Falso de novo. A internação é uma medida excepcional, ela tem caráter precário, perfeito? A ideia é a gente interna, e à medida que aquela punição, por assim dizer, em linguajar comum, seja suficiente para reintegrar aquele adolescente, não é uma palavra muito boa, mas é para você entender, na sociedade, a gente susta, a gente tira essa medida de internação. Então ela é uma excepcionalidade. Internar o adolescente é uma excepcionalidade. É aplicada sempre que o menor de idade cometer ato infracional. Você está doido? Qualquer ato infracional você vai internar o cara? Perfeito? É óbvio que não. A gente costuma fazer um paralelo para ficar claro na sua mente, mas a internação é como se você pensasse numa cadeia para o adolescente. Tudo bem? Isso é extremamente errado, juridicamente falando. Mas para você entender, às vezes você não é do direito, mas para você entender é simplesmente isso. Perfeito? Ato infracional. Respeitar a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Bom, depois da vírgula aqui, ele falou uma coisa certa, né? Depois de ter falado tudo errado. Então a letra C é um exemplo de como você não deve ver uma questão, né? Está tudo errado aqui. Verificar a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar à criança, dentre outras medidas, a internação. Olha só o tanto que a banca bateu nessa tecla. Virar e falar que criança pode sofrer internação. Não pode. Internação é uma medida socioeducativa que só pode ser aplicada a adolescente. Ponto. Dentre essas medidas, nós temos a internação. Sei que você já notou isso. Criança, só medida protetiva. Criança, a palavra que eles usam é acolhimento. Acolher a criança.
internar o adolescente. Tranquilo, pessoal? Espero aí, tranquilo, é uma revisão legal, viu? Carreira policial adora esse negócio de pegar medida de criança e adolescente e ficar brincando com esses conceitos. Você sabe que eu minto pouco, né? Então tá aí, ó, você fazer de conta aí que às vezes eu falo na aula, às vezes o aluno, de onde o cara tá tirando isso? A gente sabe esse tempo que a gente faz questão. Tranquilo? Todo professor seu faz questão. Passa para o próximo, por favor. Acho que a live vai ficar maior por causa da minha bebida de água, viu? A minha garganta tá bom. Mas é amidalite, viu, pessoal? Eu fui no médico antes de ter isso tudo. Não resolveu muito coisa no médico, mas eu quase morri no médico de novo, vocês. Bom, então olha só. Recentemente, eu quase morri várias vezes. Bom, com base na lei 8/72, perfeito, que dispõe sobre os crimes hediondos, então agora nós estamos lidando com a lei dos crimes hediondos dentro da legislação extravagante, marque a alternativa correta, então a gente está procurando a correta. É legal você saber, né, isso aqui também é uma prova da PM, ano de 2018, super atrasada, uma questão antiga, quase não cobra mais lei dos crimes hediondos, né, hoje em dia ninguém cobra, né, olha para essa aqui de 2018 e me responde. Cara, sem demanda, sem papo na língua, mandar real para você. Quando você estuda a lei dos crimes hediondos, o que você tem que fazer? Ler aqueles crimes hediondos lá e decorar aquela lista. Perfeito? Porque é isso que você precisa para resolver qualquer questão do mundo sobre a lei de crimes hediondos. É claro que tem umas questões que vão lá na doutrina, perguntar um monte de coisa chata, mas é a minoria, tá? Essa lei, ela geralmente cobra o que está escrito lá. Então você precisa ter um certo cuidado. Agora, tem questões que vão misturar o conceito de lei dos crimes hediondos com o que está dentro do artigo 5º, que é mais ou menos o que essa fez. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você estuda a lei dos crimes hediondos assim, nossa, sei tudo. Só que você não estudou direito os 78 incisos e 4 parágrafos do artigo 5º, aí não adianta nada. Porque a banca vai usar, né, esses artifícios para amarrar o conteúdo. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. A gente está procurando a certa, né? Letra A. Os crimes hediondos. Então, nós temos um rol, ok. A prática da tortura, então nós temos a lei de tortura. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, nós temos a lei de drogas. E o terrorismo, também nós temos uma lei específica para o terrorismo, são insuscetíveis de fiança. Falar que eles são insuscetíveis de fiança é a mesma coisa que falar que eles são inafiançáveis. Perfeito? Então, ó, os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são inafiançáveis? São. Correto? Letra A. Novamente, o pessoal está bastante de letra A. Letra A. Professor, como que eu sei disso? Olha o tanto de lei, pessoal. Isso daqui, olha, o enunciado a gente falou que é a lei dos crimes hediondos, que você tem que saber, não é? É. Mas pergunto para vocês, se você não leu a lei dos crimes hediondos, você nem sabe que existe essa lei. Se você leu a Constituição, você acerta essa questão. Por quê? Porque dentro do contexto, dentro desse contexto aqui, presta atenção nisso aqui. Dentro dos crimes previstos no artigo 5º, os crimes previstos no artigo 5º, nós temos lá. São crimes inafiançáveis todos os crimes que estão citados lá dentro do nosso artigo 5º. E repara, crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo, que é o famoso 3T. 3T por quê? 3 crimes que começam com T, tráfico de drogas, tortura e terrorismo, e CH, crimes hediondos, são inafiançáveis, são insuscetíveis à fiança. Parece que nós temos uma pergunta. Sim, inclusive sobre 3T mesmo. É correto falar que os 3T são crimes hediondos, sendo que são equiparados? Não, é exatamente. Você já fez a pergunta respondendo. Falar que o 3T, terrorismo, tortura e tráfico de drogas, são crimes hediondos, está errado. Mas talvez, eu não sei se seja isso, porque talvez eu estou entrando na sua mente agora e perguntando. Porque nessa questão ele coloca os crimes hediondos, vírgula,
Então é um crime. A prática de tortura, vírgula, outro crime. Então ele não está falando que crime hediondo, isso daqui, ele não está misturando uma coisa com a outra. Talvez seja essa a sua dúvida, eu não sei. Mas você fez a pergunta respondendo exatamente o que está certo. Se virar para você e falar, a tortura é um crime hediondo, isso está errado, não é não. Mas agora te falar que a tortura é um crime equiparado a hediondo, aí está certo. Beleza? Espero que tenha respondido. Ele falou que foi um errinho de leitura mesmo. Olha como é que entra na cabeça do cara, já sabe o que está falando. Então vamos lá, para começar aqui, vamos lá. Os crimes hediondos, de novo, viram a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, e o terrorismo são suscetíveis, ou seja, são suscetíveis, podem ser aplicados os institutos da anistia, da graça e do indulto. Resposta errada. Tudo bem? Isso está errado. Lembrando que é bom você tomar um certo cuidado com esse indulto aqui, tá? Por quê? Vou te dar 2 exemplos rapidão, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. O indulto, na Constituição, ele está suprimido, ele não está escrito, expresso. Entende-se que o seu legislador quis escrever um indulto, mas ele não escreveu. Perfeito? Então, como que a gente resolve essa batata quente? Fique atento ao que está escrito na lei. Na lei dos crimes hediondos, lá está escrito que é insuscetível ao indulto também. Então, se perguntar, respondeu. Perfeito? Correto. Se te perguntar com base na Constituição e te falar que os crimes hediondos, a prática de tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo são insuscetíveis de graça e anistia, tá certo? Tá certo. Lá na Constituição está escrito que eles são insuscetíveis. Na minha questão que eu estou analisando está escrito suscetíveis, então já está errado de todo jeito. Mas lá, se te falar que eles são insuscetíveis de graça e anistia, você vai marcar como certo? Sim. Mas professor, mas tem um indulto também no crime hediondo que não está escrito. Eu sei. Por isso que você tem que fazer muita questão e entender que uma coisa é você responder questão da lei, outra coisa é você responder questão da Constituição. Mas na sua cabeça você tem que ter o conhecimento dos dois e tem que amarrá-los muito bem. C. A extorsão mediante sequestro é na forma qualificada, artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal Brasileiro, é considerado crime hediondo. Bom, até aqui está certo. Somente na forma consumada, aqui está o problema. Não. Os crimes hediondos, a hediondez de um crime, ela pode ser, você pode ser enquadrado dentro de um crime hediondo na forma consumada e na forma tentada também, o Instituto da Tentativa também. Uma tentativa de homicídio qualificado, ela é considerada crime hediondo, sim. Perfeito? Por quê? Porque o homicídio qualificado é uma das hipóteses de crime hediondo. Perfeito? Tranquilo? Cuidado com o crime, crime de pandemia, de disseminação aí de doença. Você tomar um certo cuidado com ele, porque agora, a gente já sabe que ele é hediondo. Então a tentativa de você transmitir um Covid-19 para alguém, mesmo que ele não pegue, ele é classificado como crime hediondo. Tá? É claro que é um crime doloso, uma prática dolosa, enfim. Mas assim, tirando a parte da brincadeira, é óbvio que é muito difícil alguém fazer isso, mas tirando a parte da brincadeira, doutrinamente está correta. Você disseminar o Covid-19 hoje é uma prática hedionda, é considerado um crime hediondo. Tranquilo? Beleza? Letra D, o homicídio. Agora, você passa o vírus para alguém sem querer, não é hediondo, não, tá, gente? Você não está cometendo crime, não, homicídio.
A não ser que você esteja na Itália, porque lá já mudaram o Código Penal e falar que é, tá? Lá só a sua saída de casa, sabendo do risco de contaminação de outra pessoa, já é crime. Olha só como é que o direito penal muda, né, de um lugar para outro. O homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso. Então aqui são todos os qualificadores do crime de homicídio. Do Código Penal brasileiro, é considerado crime hediondo somente uma forma consumada. Está errado pelo que eu acabei de te explicar, né? Os crimes hediondos admitem a forma consumada e a forma tentada, tudo bem? No Instituto da Tentativa, cabe aqui sem problema nenhum. Passa ali, por favor. Então vamos lá. Aqui eu acho que a questão é um pouco maior, então vai ter que ser gentil. Ó, questão antiga, 2019, da PM. De acordo com as ações constitucionais previstas, de acordo com as ações constitucionais, então aqui nós estamos separando como as chamadas ações ou remédios constitucionais, previstas na Constituição Federal de 88, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos fazer um VOF aí, para a gente ver sobre remédios ou ações constitucionais. Né? Então vamos lá, gente, ações ou remédios constitucionais é um tópico que você tem que saber para qualquer concurso que você vai fazer na vida. O professor não quer mais ser PM, eu vou fazer, sei lá, hoje em dia, fazer concurso para faxineiro. Cara, se tiver prova e eles não terceirizaram o serviço, vai cobrar esse troço para você. Perfeito? Se tiver direito, óbvio, no edital. Mas todo concurso de área jurídica, tribunal, fiscal, policial ou qualquer coisa que terminado com algo que você imaginar, vai cobrar isso daqui. Perfeito? Você tem que saber os remédios constitucionais de cor. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, a ação popular. Você tem que saber isso de cor. Desculpa, gente. Viu? Então, vamos ler. Mandado de segurança coletivo. A gente sabe que a gente tem o mandado de segurança individual e o coletivo, né? Mandado de segurança, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é direito nítido e certo. Tranquilo? Defender é direito nítido e certo. Não amparado por habeas corpus e habeas data. Isso aí já tem na sua cabeça, não? Você fala mandado de segurança. Então vamos lá. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída, verdade, e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Cara, isso aqui cai muito em prova, tá? Isso tá certo. Toma cuidado que a galera vai, né, umas bancas aí, vira para você e fala assim, há pelo menos 2 anos, aí torna errado. Então você tem que tomar um certo cuidado aqui, mas até aqui tá certo. Quando em defesa dos interesses dos seus membros e associados. Cara, é o ipsis literis do texto constitucional. Pois não, pode perguntar. Tem um aluno perguntando quais dos remédios são gratuitos. Bom, a gente tem o habeas corpus, que ele é gratuito. A gente tem o habeas data, que ele é gratuito. A ação, se ela não for impetrada de má-fé, ela é gratuita. Mandado de segurança e mandado de instrução, a princípio, não são. Tranquilo? Agora você tem que tomar cuidado com esse negócio do que é gratuito ou não, porque a gente tem uma divergência em relação dentro da doutrina, que é o direito a... Nossa, minha garganta está hoje. O direito ao acesso à justiça. Então, olha só, se você vai para o mundo da vida, o acesso à justiça aos pobres, assim, né, pelo menos é a letra da lei, provavelmente falando, você não pode ser prejudicado. Então, teoricamente, você teria aí como contratar um advogado, né, ter um advogado ativo, um defensor público, ou remédios que necessitam dessa assistência jurídica para ser impetrado. Tudo bem? Agora, dentro da nossa norma aqui, o que a gente precisa saber?
habeas corpus, habeas data e ação popular com essa, vamos dizer assim, com essa ressalva, tá? Porque para defender esses interesses, eu sempre tenho que tomar cuidado, porque se eu agir de má fé, eu posso cair, né? Aí ele pode ser cobrado sim, vai acabar cobrando emolumentos e coisas desse tipo, tranquilo? Espero que você tenha, né? Espero que eu tenha respondido. Mas fique atento, porque no próprio artigo 5º tem isso escrito, tem lá. São gratuitos. E lá vai estar o rol que a Constituição considera gratuita. Só que eu estou respondendo aqui, porque a gente está numa live, está mais tranquilo, aí eu consigo falar um pouquinho mais como se eu tivesse uma aula presencial. Mas o que você precisa ficar atento é a leitura da lei. Perfeito? Tranquilo? Então abre aí, ó. Se aproveita que você está aí, pega seu celular, dá para você abrir aí a Constituição e vai digitar assim, ó, gratuitos. Você vai ter dentro do artigo 5º uma lista. Trans? Beleza? Espero que eu tenha respondido isso aqui. Então vamos lá. Habeas corpus é o instrumento utilizado para coibir a ilegalidade ou abuso de poder quando alguém sofra de ameaçada sua liberdade de expressão. Na verdade, eu deixei até aqui para vocês, não é liberdade de expressão, mas sim locomoção. Perfeito? Então, habeas corpus, o que tem que vir na sua cabeça, a princípio, é ilegalidade ou abuso de poder quanto à restrição do meu direito de locomoção, direito relacionado a ir e vir. É por isso que a gente ouve falar muito de habeas corpus relacionados à prisão, por exemplo. Perfeito? Ah, o cara está preso. Aí impetrou um habeas corpus. Por quê? Porque está sofrendo a restrição da sua liberdade de locomoção. Agora preste atenção no negócio aqui. Para nós, aí vai depender do cargo que você vai fazer. Dependendo do cargo que você vai fazer, as bancas aprofundam nesses remédios constitucionais. Então preste atenção, já que já foi feita a questão da gratuidade, já vou estender um pouquinho o assunto aqui. Existem tipos diferentes de habeas corpus e existem bancas que cobram esses tipos, tá? Existe, por exemplo, o habeas corpus salvo-conduto ou habeas corpus preventivo. Preste atenção, o próprio nome já te dá a resposta. Se ele é preventivo, é porque você está na iminência, você ainda não sofreu essa restrição de liberdade de locomoção. Se você ainda não sofreu, é possível esse remédio constitucional, né, o habeas corpus? Sim, chamado habeas corpus preventivo. Acontece demais quando a gente vê, por exemplo, né, as chamadas CPIs, quando você chama alguém para depor numa CPI, existe um risco talvez dessa pessoa ser presa. Então às vezes o cara já vai com, vamos dizer assim, um zap na manga, que é um habeas corpus preventivo. Perfeito? Que na iminência dele ser preso, ele já tira um, já saca um zap e fala, habeas corpus preventivo. Tranquilo? Outra coisa também muito comum cobrada na questão do habeas corpus, que é de longe um remédio que eu acho que a gente tem que dar uma olhada nele mais de perto, né? Uma coisa comum nele é te cobrar a questão da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, será que ela pode impetrar habeas corpus? A resposta é sim. Mas professor, pessoa jurídica, não tem como você impedir ela de se locomover, né? Imagina o seguinte, eu não consigo sair com a proevidência para tomar um sorvete. Se eu proevidência, vamos ali tomar um sorvete, tomar uma cerveja? Não existe, é uma ficção jurídica. Proevidência é uma entidade jurídica que é uma ficção. É uma ficção, eu não consigo pegá-la. Mas ela pode impetrar habeas corpus? Pode. Mas como? Claro que em favor dela mesma não, porque não tem como colocar por proevidência dentro de uma cadeia. Porém, pergunta? Porém, não tem como você colocar o proevidência na cadeia. Porém, um responsável pela proevidência pode ir preso? Poder pode, dever não deve. Mas ele pode ir preso? Pode. Por exemplo, o representante aqui, se ele for preso, o proevidência pode impetrar habeas corpus em favor da liberdade daquele cara que foi preso? Pode. Mas como? É meio estranho. Mas é porque uma coisa é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica está tentando libertar aquela pessoa física que responde por ele.
Perfeito? Algumas bancas aí, né, eu tenho visto concursos atuais, assim, tem cobrado mais isso, tá? Toma um certo cuidado. Conceder-se mandado de segurança, de novo mandado de segurança, o que tem que vir na sua cabeça? Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Para proteger direito líquido e certo, amparado, ó sacanagem, não amparado, o correto é não, por habeas data. Tranquilo? Isso você tem que saber de cor. Isso você tem que saber de cor. Infelizmente. Então esse daqui está errado e essa daqui também está errada. Quanto às prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania tornam-se inviáveis por falta de norma regulamentadora, olha só, a banca inverteu o que a gente tem no livro, né? O que a gente tem no texto constitucional. Mandado de segurança, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Mandado de injunção, falta de norma regulamentadora. Isso tem que vir na sua cabeça. Então aqui, ó, o remédio constitucional adequado é o mandado de injunção. Resposta certíssima. A ação popular é um instrumento constitucional previsto para anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural. Certíssimo. Tranquilo? Certíssimo. Toma cuidado, que tem um comentário aqui que eu vou fazer, que é o seguinte: remédio constitucional, ação popular. Muito cuidado. Não é uma nem duas, não. São várias bancas que trocam ação popular por ação civil pública. Perfeito? Não misture ares com vulgares. Aqui é ação popular. Perfeito? Por curiosidade, aqui a pessoa jurídica ela não poderia. Mas, tirando isso, o que mais cobra de você é o seguinte: as bancas pegam a ação civil pública, é um instrumento constitucional, já está errado. Cara, não é uma nem duas, não. Por quê? Porque as duas porcarias começam com ação, mas uma é remédio constitucional e outra competência lá no PP. Tranquilo? Então você tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Professor, por que você colocou essa questão aqui? Cara, porque tem tudo a ver com legislação, sinceramente, mas tem tudo a ver mesmo, porque as questões eles pegam isso aqui e misturam com tudo que a gente vê. Mas pode passar para frente. Qualquer dúvida, à disposição. Então vamos lá. Essa aí é correta, ficou com a letra. Eita, já não lembro. Já não lembro qual que é. Putz, eu lembro que era VFF, a última era V. Volta rapidinho, deixa eu só ver. Se você voltar aí, eu consigo ver. Então, ó, a associação legalmente constituída, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira e verdadeira. VFFVV. Passa para frente. VFFVV. Letra A. Beleza? Tranquilo? Então fica aqui. Que acabou, ficou dividindo, eu já apaguei, já não lembrava mais. Pode ir para a próxima questão. Tá? Bom, sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, vamos dar uma licencinha para você ver melhor. Sabe-se que a Constituição Republicana Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de 88, alinha-se à Declaração Universal de Direitos Humanos. Cara, isso é muito importante você saber, tá? A Constituição de 88, principalmente dentro do seu artigo 5º, não somente no artigo 5º, mas ela tem uma grande influência da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, que aí está dentro da legislação extravagante. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48, considerando-se que a DUD e a Constituição Republicana Federativa do Brasil coincidem em múltiplos princípios. Cara, muito bom esse enunciado, tá? O enunciado já é bom. Que tem como objetivo a proteção do ser humano. Analise as alternativas abaixo e, afinal, responda o que se pede. E, ao final, responda o que se pede. Então, ó, no enunciado você já aprendeu um negócio. A DUD é de 48, 1948. Óbvio que antes da Constituição de 88.
Então a Constituição de 88, o artigo 5º, principalmente, porque lá está versando sobre os direitos fundamentais, propriamente ditos, tem muita influência da DUD. Perfeito? Estudar uma coisa é você estudar outra indireta e vice-versa. Estudar bem o artigo 5º é você estudar a DUD de uma certa forma. Estudar a DUD é estudar bem o artigo 5º de uma certa forma. Só que você tem que tomar cuidado. A DUD é a Declaração Universal. Então, se você imaginar, por exemplo, na Rússia, país da Rússia, a DUD, ela tem influência no comportamento social, né, na Rússia? A resposta é óbvio, porque ela é uma declaração universal, uma declarar universal. É uma declaração universal de direitos humanos. Agora, o artigo 5º tem influência lá na Rússia? É óbvio que não, porque nós estamos na Constituição Republicana Federativa do Brasil. Perfeito? Então a única coisa que você tem que fazer é essa distinção. Agora, que a nossa Constituição foi baseada em grande parte nos princípios da DUD, foram sim, inclusive o enunciado está te contando isso. Tranquilo? Beleza? Então vamos ver o que a questão de 2017 da PM está falando para nós. 1. Sobre o direito de propriedade, previsto tanto na DUD quanto na CR, na Constituição Republicana Federativa do Brasil. Bom, ele está previsto nos dois estados. No sistema jurídico brasileiro, trata-se de um direito fundamental do indivíduo, mas, dentro do que prevê a Constituição Republicana Federativa do Brasil, o Estado, repara que é Estado com letra maiúscula, né? Estado com letra minúscula é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia. O Estado poderá fazer uso da propriedade particular. Poderá sim, tá? Poderá sim, e isso está certo. Na Constituição Republicana Federativa do Brasil, prevê que o Estado pode fazer uso de propriedade particular. Inclusive, está previsto também a indenização se a utilização dessa propriedade causar dano ulterior. Vocês devem ter lido isso dentro do artigo 5º. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso. Tá assim? Tá. Agora, olha só. A DUD, a Declaração Universal de Direitos Humanos, não tem essa previsão, não, de que o Estado pode utilizar de propriedade particular. Na DUD não tem isso escrito, não. Na Constituição Republicana Federativa do Brasil tem sim. Então a questão falou, dentro do que prevê a Constituição, o Estado poderá? Resposta, sim. 2. A Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Beleza. Tal princípio é literalmente mantido no ordenamento jurídico brasileiro. Perfeito. A começar pela Constituição Republicana Federativa do Brasil, lei maior. Por não admitir, então ela não admite pena de morte em qualquer que seja a motivação. Isso daqui todo mundo sabe que está errado. Nós temos a hipótese de guerra declarada como a inserção do nosso ordenamento jurídico a pena de morte. Então, falar que o Brasil não tem pena de morte é um erro clássico. Acho que 90% da galera, ou 99% da galera concurseira sabe disso. Mas nada, não custa lembrar. A questão não é antiga, a questão de 2017, hein, galera? Errar isso daqui em 2017, pelo amor de Deus. Tá joia? Isso aqui todo mundo sabe que está errado. Adultos, agora, falar que a Declaração Universal de Direitos Humanos, falar que a DUD proíbe a pena de morte, também é um erro, tá? Já vi que eles estão falando disso. 3. A DUD afirma que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Desculpem-me, incompreensão. A DUD afirma que todas as pessoas vítimas de perseguição têm o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, até a vírgula certíssimo, até o ponto, na verdade, certíssimo. Paralelamente,
a Constituição Republicana Federativa do Brasil tem como um dos fundamentos a concessão do asilo político. Isso está errado. Professor, está errado. É por isso que eu gosto de fazer questão. Gente, não adianta às vezes você estudar só uma matéria que você gosta. Carreira policial isso acontece demais. Às vezes você estuda só direito penal, que você ama direito penal, e esquece do resto, e é no resto que você vai tomar uma rasteira. Perfeito? Porque direito penal todo mundo ama. Agora, estudar a Constituição, as leis extravagantes, o pessoal deixa para lá. Toma cuidado. Regimento interno, pessoal, bicho, regimento interno, você tem que estudar, saber tudo de cor. Depois que você entrou, você esquece. Mas não, antes de entrar, você tem que saber tudo, tudo. E é a parte mais chata, geralmente, de estudo para concurso, e é a que cai. E a galera fica estudando direito penal. O cara sabe o escrito tudo de cor. Perfeito? Mas, na hora de pegar um trem desse aqui, uma questão que mistura as coisas, Declaração Universal de Direitos Humanos, Constituição, e ainda te cobrou aqui expressamente os fundamentos, né, que você, concurseiro, sabe quais são os fundamentos. Eu sei que você está respondendo aí comigo, que é o sócio ao pluro, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político. Esses são os fundamentos. Quais são os princípios fundamentais? Princípio fundamental é tudo que você leu do artigo 1 até o 4. Tudo que você leu. Professor, a divisão de poderes é um princípio fundamental? É. A divisão de poderes é um fundamento? Não. Concessão de asilo político é um princípio fundamental? É. É um fundamento? Não. Ué, mas peraí, princípio fundamental e fundamento são diferentes? São. Princípios fundamentais, tudo que você lê do 1 até o 4. Fundamentos é só o que está escrito no artigo 1º. Perfeito? Toma cuidado, nada bom, né? Não estamos à toa mesmo, não custa lembrar, né? Então, não vamos acender vela para defunto barato. Passe aí para mim, por favor. Marque a alternativa, eu bem expresso isso aqui, viu? Marque a alternativa correta. Eu acho que tinha uma coisinha aqui em cima, eu acho. Ela é da questão anterior. Ah, ela é da questão. Tem, hein? Ela é a resposta. Gente, eu já analisei tudo, agora já vou ler o que está certo e o que está errado. Então vamos lá. A 1 está certa, a 2 está errada, a 3 está errada. Então, apenas as assertivas 1 e 2 não, apenas as assertivas 2 e 3 não, apenas a assertiva 1 está certa. Então, a resposta dele é assim. Agora, vamos para frente. Olha, eu tô bom, hein? Então vamos lá. Questão de 2015. Já um pouquinho mais antiga, né? Questão de 2015. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, marque a resposta incorreta. Até agora eu acho que eu só respondi correta. Agora nós vamos responder a incorreta. A investidura em cargo ou emprego público. Isso daqui é um tema legal. Cai demais, tá, pessoal? Isso daqui, principalmente, eu leciono aqui no Proevidência para a turma de penal, da Polícia Penal. Na Polícia Penal, eu trabalho um tópico dentro da Constituição que é da administração pública, perfeito? Que é uma das áreas que eu realmente atuo com mais força. E aí, dentro deste tema, nós temos temas relacionados à administração pública, que cai muito, porque afinal de contas você está estudando para ser um agente público, para vocês militares, agente público de segurança pública. Então vocês têm que ter uma noção de como que isso daqui cai da administração pública. Você tem que saber o mínimo de organização dele, alguns princípios fundamentais, alguns poderes da administração pública, coisas sobre servidores públicos dentro da Constituição. Às vezes a gente fica tão bitolado. Por exemplo, você, militar, polícia militar, vai estudar o estatuto dos policiais militares. Você fica tão bitolado lá no estatuto e esquece de ler os servidores, de modo geral, na Constituição. E às vezes cai uma questão mais genérica. E aí quem leu a Constituição, às vezes acerta. Tranquilo? Porque tem um panorama mais geral do assunto. Feito? Então é um assunto bem interessante, tá? Então dentro da Constituição a gente tem a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Você sabe que isso é verdade, porque é isso que você está fazendo, você está estudando para entrar.
de provas ou de provas e títulos. Verdade. Toma cuidado que às vezes algumas coisas aí trocam, coloca assim, concurso público de provas ou, aí omite isso aqui e escreve títulos, ou seja, provas ou títulos. Isso está errado, tá? Constituição de 88 de provas ou provas e títulos. Perfeito? Quanto mais graduado você for, mais pontos você tem no concurso. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarado em lei livre nomeação e de exoneração. Certíssimo. Ipsis litteris, tá? Muito importante. Marca uma caveira nisso aqui e lê isso daqui até sair sangue do seu olho, tá? Permite-se a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal de serviço público. Errado. Em termos gerais, está procurando incorreto, né? Então já marcando aqui a letra B como incorreto. Errado, pessoal. Isso daqui é indiretamente a aplicação do que a gente chamava antes de apostilamento, tá? Por exemplo, se eu imagina que eu passei no concurso, isso não acontece mais. Mas antes de 88, acontecia que era uma beleza. Vamos supor que eu entrava num concurso lá como faxineiro, né? Um concurso num nível mais baixo. Não menosprezando o faxineiro, porque ele é muito importante, inclusive muito importante nos tempos atuais. Mas mais importante nos tempos atuais ainda, né? Estou fazendo um serviço dobrado. Né? Mas aí eu prestava um concurso e entrava com uma carreira mais baixa, só que eu conhecia alguém lá dentro. Aí tinha uma cadeira vaga no concurso, o cara me colocava lá, meu salário explodia, mesmo sendo faxineiro. Na hora que eu voltasse para o meu cargo anterior, eu tinha a equiparação de função, então eu não reduzia meu salário não. Ficava lá os meus vencimentos, meu subsídio gigante. Então eu aposentava com um salário enorme. Um salário assim, né? Estou falando só uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais aberta, né? Mais fácil para você entender. Um subsídio gigante. Então, isso era muito comum antes de 88. Muito, muito, muito. Prestava um concursinho, porque ninguém queria fazer concurso antes de 88. Hoje é que nós temos, né, uma remuneração digna e tudo, mas antes, pessoal, a galera não queria. A galera não queria. Pegava delegado de polícia, era escolhido. Já falava assim, você quer virar delegado de polícia? Não sei, não sei. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Aí pegava o cara, jogava ele lá no interior e pronto. Era assim que funcionava. O policial era assim, você entrar na PM. Eu conheço, eu sou irmão, não sei quem é seu irmão, então entra na corporação. Gente, isso não existe mais, tá? Eu estou te dando um exemplo. Mas aí o cara entrava na corporação, subia lá, ganhava as patentes e tal, exército militar, rolava esse time mais, exército marinho aeronáutico. O cara subia rapidaço e depois, se ele fosse, né, deposto, ou então mudasse o cargo, ele continuava com o mesmo subsídio, que é um absurdo, perfeito? E é exatamente isso, a nossa Constituição, ela fala assim, ela não permite-se, aqui é vedado, é proibida a vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para efeitos de remuneração pessoal do serviço público. Aqui é vedado, cai demais também, viu? Letra C, é garantido ao servidor público civil o direito da livre associação sindical, perfeito, direito de sindicalização, repara que a nossa própria é o servidor público, toma cuidado, hein? Civil, perfeito? Direito à livre associação sindical. E letra D, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias, excepcional de interesse público. Certíssimo, certíssimo. Em regra, pessoal, se você é um agente público, nós sabemos que nós temos que fazer o chamado concurso público. Mas existem algumas demandas sociais que são excepcionalizadas. Por exemplo, a contratação de professores, o que é muito comum, que eles vão ser contratados de forma excepcional. Dentro da nova polícia penal, que agora vai começar a pipocar concurso, né, os antigos agentes penitenciários, sabe que tinham agentes penitenciários temporários, inclusive tinham, vamos dizer assim, seleção de agente, beleza, temporário para trabalhar como agente carcerário. São excepcionalidades de interesse público. A gente não pode deixar a segurança pública sem o pessoal trabalhar. Inclusive,
Inclusive, hoje a gente sabe que se você está estudando para carreira, a gente sabe, eu estava falando para vocês, que vão pipocar concurso agora de agente da Polícia Penal, né? A Polícia Penal vai acabar pipocando concurso. Tudo bem? Então é uma área também interessante para a gente começar a dar uma olhada aí nos editais antigos, já pesquisando. Você está estudando para PM? O conteúdo básico é o mesmo. Português você vai estudar para tudo que você vai fazer na sua vida, então você nunca vai perder tempo. Agora, toma cuidado. Por exemplo, se você está estudando para a Polícia Militar, se você está estudando estatuto, lá, tem uma parte que são de normas de regimento interno. Não sei bem a nomenclatura, né? Mas sempre tem. Então, aí, por exemplo, se você está estudando para a Polícia Penal, já começa a estudar lei de execuções penais. Cara, é muito importante, porque na sua prova vai estar professor, mas não tem nem edital. Eu falei, eu sei, mas vai cobrar, cara. Lei de execuções penais vai cobrar para a agente penitenciário. Eu não tenho dúvida. Que é a base, a função do agente penitenciário ali escrita. Então você toma cuidado, vai separando aí, já estuda bastante. E para PM a gente sabe também que vai ter concurso. Aproveita esse tempo aí na sua casa, beleza? Leia bastante, mais do que ler, faça bastante exercício, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda para mim, eu tenho um prazer enorme em responder você, tá joia? Claro que, né, na medida do possível, não é mandou responder às vezes, né? Mas a gente tem o maior prazer em responder vocês, a gente está tentando fazer de tudo aí para que você continue estudando, continue motivado, que é um negócio legal. Estudar é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo, mas pensa assim, cara, é uma vez que você entrou, acabou. Aí você descansa um ano, aí depois você estuda para o próximo concurso, para a sua promoção. Aí você vai subindo. Perfeito? É assim que funciona, a vida é assim, perfeito? Eu costumo falar, para você ser autoridade no Brasil, você tem duas formas. Ou você conhece o cara certo, que vai te colocar num cargo de comissão, ou você estuda para virar autoridade. Perfeito? Então, assim, nós tivemos que estudar, né? Eu não conheço o cara certo, não ganhei o ministério, então a gente faz o possível. Tranquilo? Pessoal, adorei estar online com vocês, tá? Qualquer dúvida também à disposição no Instagram do Proevidência. Se você quiser entrar em contato comigo também, tem lá no meu, né? Que é prof.douglas_Andrade, o último é 13. Vocês podem entrar em contato, o material é disponível para vocês e bons estudos até mais. O pessoal está agradecendo, falou que a aula foi muito top. Gostou? Ótimo. Até mais, pessoal. Até a próxima.